Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para vocês, está no ar o programa Papo Certo de hoje, Papo Imobiliário. Mas tu sabia que aqui no programa tu pode escolher o assunto e também o convidado? Pois é, participa lá nas nossas redes sociais enviando a tua sugestão para a gente. E no Papo Imobiliário de hoje vamos falar sobre o papel do advogado no condomínio, né? E estamos aqui hoje com um doutor especialista no tema, o doutor José Vendrúsculo. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Estamos aqui à disposição da banca aqui, enfim, né, para responder aquilo que for pertinente. Né? Seja muito bem-vindo. E outra coisa que eu quero lembrar vocês, hein? Todo o Rio Grande do Sul assiste o Papo Certo através dos principais canais digitais e também do YouTube e do Facebook, que tu já pode chegar lá e compartilhar. Agora nós vamos fazer um rápido intervalinho, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. E eu também quero te lembrar que de segunda a sexta, às 20h30, estamos aqui para trazer mais informações e esclarecimentos para vocês. Então já vamos para a primeira pergunta, doutor José Vendrúsculo. Por que o advogado é importante na administração do condomínio? O advogado, como qualquer outro profissional, ele exerce uma atividade de assessoria jurídica, porquanto ele é fundamental numa gestão transparente e de forma substanciosa ele colabora para os clientes que são os condôminos. Ao fim e ao cabo, o síndico representa o condomínio e quem é o destinatário daquele serviço são os condôminos. Porquanto, é fundamental, então, que tenha uma assessoria técnica na pessoa de um profissional da advocacia. Até porque as demandas no condomínio judiciais tem muitas, né? São inúmeras as demandas. Veja bem, um condomínio, muitas vezes, a gente não se dá por conta. Tem empregados, tem contratos, prestações de serviços, de portaria, de segurança, de vigilância, os próprios equipamentos que compõem as filmagens, né? E o condomínio também é uma empresa, porque ele toma serviços, ele consome produtos. Então, quando tu contrata uma empresa que presta um serviço para aquele condomínio, necessariamente é importante, fundamental, contar com a colaboração daquele profissional, que é o advogado. Creio que muitas pessoas confundam as posições do advogado com a posição do síndico. Traz para a gente quais são as funções, então, do advogado condominial. O advogado examina os contratos que são repassados para o síndico assinar. Daí a importância de fazer com que o gestor, o administrador, o síndico, ele encaminhe para o assessor jurídico para examinar as cláusulas contratuais, porque muitos condomínios, por exemplo, tu vais fazer uma pintura, manutenção de um prédio. Normalmente esses contratos, esses valores, ultrapassam a mais de R$1 milhão, dependendo do porte do condomínio. Sim, não, tem uma amiga minha que mora num condomínio grande aqui em Porto Alegre, são 6 torres. Somente o serviço de pintura foi R$3,5 milhões de reais. Então imagina a importância de ter um contrato bem feito, né? Exatamente. A preocupação do síndico ao assinar um contrato deste naipe, desta envergadura, desse valor, é
é importante sim contar com a colaboração de um profissional da advocacia, que ele vai examinar as cláusulas, a forma de pagamento, quais os serviços que serão objeto da execução desses serviços, por exemplo, de manutenção, de pintura, a idoneidade da empresa, como é que vai ser a forma de pagamento. Porque, veja bem, tu tens ali um colaborador, um empregado de uma empresa, e se dá um acidente de trabalho com aquele colaborador, quem é o responsável por um eventual acidente? Tanto a empresa como o condomínio, porque ele é o tomador de serviço, ele é o beneficiário daquela mão de obra. E tu vê lá a torre lá em cima, o pessoal tudo pendurado lá, sem nenhum cinto de segurança. O cara olha aqui, não, mas isso não é problema do condomínio, é problema do prestador. E no fim tem responsabilidade. Ao terceirizar o serviço, necessariamente o condomínio, a empresa, aliás, não é só no âmbito privado, também no âmbito público, tanto o município, o Estado e a União são responsáveis pela contratação e a terceirização da mão de obra. Doutor José Vendrúsculo, e como é que é o papel, se o advogado também pode assumir essa questão da inadimplência, né, do número de pessoas que às vezes eventualmente tem um número que às vezes acaba impactando bastante no orçamento do condomínio, que é a inadimplência. O advogado da área do condominial também ele pode exercer esse papel de fazer essa cobrança tanto na via administrativa como na via judicial? Pontualmente, muito perfeito a tua pergunta, João. Eu quero dizer que a inadimplência, ela não é só no mercado do dia a dia das empresas, do comércio, mas também do condomínio. E veja bem, na medida em que um condômino, um ou mais condôminos, deixa de pagar, ele onera os demais. Daí a importância do síndico adotar algumas providências. Nós, particularmente, recomendamos que a administração do condomínio faça aquela cobrança, aquele convite amistoso para o inadimplente, o condômino, pelo menos os primeiros meses, 1 ou 2 meses. Não havendo êxito, tu repassa para o profissional que está habilitado e ele sim vai fazer aquela cobrança administrativa e se não obter êxito, necessariamente tem que ingressar com uma demanda judicial. Mais ou menos, em síntese, seria isso. Chegou uma pergunta aqui através da nossa audiência que vem a somar com o que eu tinha comentado sobre a questão do papel do síndico e do advogado. Então vamos lá. Cabe ao advogado condominial mediar conflitos entre os condôminos, aplicando o direito no caso em concreto? Muito boa pergunta, Samanta. Vejas bem, o profissional, ele é um técnico, como eu disse no início. Ele está habilitado para mediar esses conflitos que são inerentes à natureza humana. O condomínio é uma copropriedade, é de 2 ou mais pessoas que residem naquele ambiente e necessariamente, infelizmente, é da nossa natureza, geram conflitos. Os conflitos abrangem tanto entre condôminos, ou condôminos e administração, ou até mesmo condôminos contra servidores, colaboradores do condomínio. E nós temos exemplos cruciais nesse aspecto. Daí a importância, sim, do profissional, com aquela maturidade, com aquele conhecimento, assegurando contraditório e ampla defesa, sempre buscando aproximar as partes para evitar litígios, porque um litígio na justiça sempre onera o ambiente, o convívio daquele condomínio. E também onera financeiramente aquele condomínio. Então, tem que buscar aproximar. E os síndicos, primeiro, ele se vale da sua experiência, se não tem êxito, nos convoque lá para que a gente possa fazer essa mediação de conflitos. E isso a gente faz com muita frequência. Porque até um processo judicial geralmente é um processo um pouco mais longo, né, também? O processo na justiça, pessoal, a gente tem que evitar. Cabe ao bom administrador, o bom profissional, ele deve evitar levar até tudo na justiça. Nós temos, infelizmente, nós somos muito beligerantes. Isso é da natureza do gaúcho. Nós temos que evitar isso aí. Temos que buscar a temperança, aquele convívio fraterno e harmônico que deve nortear as nossas relações. Isso é evolução, isso é diálogo. Isso, nós temos que buscar essa transparência, esse bom convívio nos ambientes condominiais. Você estava falando da questão, você estava falando de conflitos, né? E um momento em que também gera bastante conflito no condomínio é na hora da assembleia, né? Que tem pontos de vista divergentes e que deve prevalecer o diálogo, nem sempre às vezes se consegue. E como é que o advogado pode estar participando desse momento para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila? A Assembleia, eu advogo praticamente há 30 anos e há muitos anos participo desses encontros, dessas reuniões. A Assembleia é um momento solene, né? De regra, os condomínios devem convocar uma Assembleia Geral Ordinária anualmente.
poderá vir assembleias gerais extraordinárias para aprovar, por exemplo, a contratação de uma empresa de pintura, onde o valor é extenso. Aí a importância do profissional estar presente. E uma das nossas atividades lá no escritório é ir até as assembleias e orientar, assegurar a ampla defesa, assegurar com que a assembleia oportunize para que todos os condôminos, né, possam participar. Então, até para esclarecer também a questão da legislação, né, que tem dúvida, isso pode fazer, isso não pode fazer. Não, olha só, conforme o Código Civil, isso não pode. Sim. Começa desde o edital. A nossa atuação, o João e Samantha, ele começa desde o edital, a confecção do edital. Qual o tópico, qual a pauta da ordem do dia. Então tem que saber exatamente convocar, o quórum necessário, né? E começa desde daquela convocação. Aquele edital passa pelo escritório, nós orientamos o síndico, se faz ali, e depois no dia a gente está lá presente para atuar, orientar e dar aquela segurança jurídica nas decisões assembleárias, porque o que acontece? Se, por exemplo, se faz uma decisão, se delibera um tema que não preencheu o quórum ou não foi devidamente feito o edital, pode comprometer a decisão. Então é uma perda financeira, perda de tempo, daí a importância desse profissional devidamente qualificado e com aquela postura de assegurar a transparência e a legalidade dos atos no ambiente condominial. Já em relação aos contratos com os prestadores de serviços, quais são os cuidados mais importantes? A primeira coisa, muitas vezes, e eu já tive experiências, muitas vezes, a primeira coisa é o Joãozinho lá, com o devido respeito. Né? Sempre o João, sempre o João. Mas também tem o José. Aí o José chega lá, conversa com o síndico e apresenta aquele contrato, aquela minuta, aquela proposição, não se sabe nem quem é o representante. Daí a importância do contrato social da empresa, aquele que está propondo, está querendo oferecer seu serviço. Então começa ali o nascedouro. E depois, evidentemente, preenchido esse requisito, se examina os outros quesitos que estão ali inseridos naquela minuta daquele contrato. Por isso é fundamental a importância e a participação desde o nascedouro, desde o início do profissional, o advogado. Essa é a questão importante do contrato, né? Porque esses dias um cliente veio no escritório e falou que estava com um problema das placas solares, que o consumo, a economia prometida não estava sendo respeitada, não estava sendo atingida. E daí encaminhamos o contrato para um advogado, né, que não foi visto na época da contratação, que não tinha uma série de promessas que tinham sido feitas verbalmente, não estavam contempladas no contrato. E esse é outro problema. Por isso, então, João, quando se faz aquela apresentação, também, aí seria exagero da minha parte, mas não é. Se tu vai assinar um contrato de um valor extenso, já convoca o teu assessor técnico, o teu advogado, para acompanhar com aqueles clientes, aquelas propostas, já desde aquele nascedouro, já saber exatamente, tá, mas tu me vendeu isso, tu me disse isso, mas o contrato não retrata aquilo que nós conversamos. Daí, mais uma vez, a importância do... Geralmente o fornecedor ele quer assinar o quanto antes. Mas é importante essa cautela e esperar um pouquinho mais para ter essa segurança, né? Eu lembro do meu falecido irmão que ele dizia o seguinte: o advogado é uma peça chata, mas é indispensável. Pessoal, a gente tem mais uma interação aqui da nossa audiência para vocês entenderem como funciona. Todas as segundas-feiras no Instagram do Papo Certo é postado todos os nossos convidados da semana. Então, quem acompanha lá já envia as perguntas antes. E essa aqui é bem polêmica, hein? Recentemente, um morador de um condomínio esfaqueou um porteiro no centro da capital. Neste caso, se ficar provado que o autor do fato praticou o crime, quem responde por essa agressão? O condomínio ou o autor do fato? Essas perguntas são bem... É polêmica mesmo. São polêmicas e bem elaboradas. Veja bem, o servidor, o colaborador, o porteiro que está lá na linha de frente, ele é empregado do condomínio. Por óbvio que tem uma relação jurídica, relação de dependência, né? Então, na medida em que este empregado acaba sendo lesado, agredido na sua integridade física e na sua honra, por óbvio, o empregador é responsável. Então, esse caso aí é uma lástima, né, que ocorreu, de fato, foi ali no centro da capital, onde a gente está estabelecido, e a administração adotou todas as providências, mas a responsabilidade sempre de qualquer
prejuízo, dano que o empregado vier a ocorrer, a sofrer no ambiente laboral é do empregador. Nada obsta que aquele empregado, aquele colaborador, maneje uma ação contra o autor do fato. E nesse sentido é importante, então, ele contratar, desde logo, um advogado criminalista e um civilista para propor uma ação de indenização civil contra este lamentável autor, né, que é um episódio triste, porque isso aí não é corriqueiro, mas ocorreu, né, e é lastimável, é lastimável. Doutor José Vendrúsculo, mais uma pergunta. Muitas pessoas, hoje os condomínios têm crescido bastante, e muitas pessoas estão convivendo em condomínio pela primeira vez e não sabem muito bem como funciona viver em condomínio. Por exemplo, né, quem está nos assistindo, tem dúvida, começou a morar no condomínio agora, pergunta, se a pessoa ficar inadimplente por um certo período, que eu não sei qual, também você vai nos responder, ficar inadimplente, ela corre o risco de perder o imóvel? A tua pergunta, elas são duas questões. Primeiro, normalmente, João, muita gente residia em casas, né? E eles não estão habituados ao condomínio. Condomínio, nós temos obrigações, deveres, e é um verdadeiro exercício de cidadania residir no ambiente condominial. Agora, infelizmente, ou felizmente para a massa condominial, aquele que deixa de pagar, ele sofre sim o risco da perda do próprio imóvel. A lei Bem de Família 8.009, desde 1990, ela já preconiza, dispõe que o não pagamento da dívida condominial acarreta até a perda do único imóvel. São exceções, são poucas exceções, por exemplo, fiador, pensão alimentícia, mas obrigações deixadas de pagar no ambiente condominial pode sim acarretar. Evidentemente que isso é um caso extremo. Então, cabe... Daí a importância, na tua pergunta anterior, que tu falavas, o advogado começar desde logo a fazer aquela cobrança extrajudicial para não desaguar lá na justiça e por uma infelicidade aquela pessoa venha a perder o próprio imóvel. Isso não é uma coisa rápida também, vamos supor que a pessoa esteja passando uma dificuldade momentânea, está desempregado, está passando por um problema de saúde e fica aí atrás do condomínio por um curto espaço de tempo. Não é um caso de perder imóvel, até para o pessoal que está assistindo não ficar preocupado demais também. Eu né? acredito, claro, evidentemente. Preocupado sim, mas não a ponto de daqui a pouco... Não, e é verdadeiro. É verdadeiro, João. Eu mesmo fui síndico e tive situações pontuais, assim, o síndico ele tem que viver o dia a dia do condomínio. Então ele sabe, por exemplo, o João, a Maria, o José estão com indébito, é uma situação excepcional. Então o que ele vai fazer? Vai procurar aquele condômino. Olha, meu irmão, você está devendo, assim nós entendemos a situação, quem sabe vamos fazer um parcelamento aí para não alongar ou até mesmo repassar para o advogado, porque tem despesas, né? Passa para o advogado, cobrança extrajudicial, 10%. Judicial é o que vier a ser fixado pela justiça, então onera e tem a incidência de juros de 1%, a variação de IGPM, mais a multa legal de 2%. Então, claro, ninguém vai deixar de pagar porque quer. Né? Mas nessas situações pontuais, sim, deve o administrador buscar uma aproximação com a pessoa. Mas lá nem sempre as coisas são assim, João. Às vezes as pessoas não pagam e também não procuram. E aí o síndico tem por dever de ofício cobrar e não obtendo êxito, repassa para o advogado. Pessoal, o Papo Imobiliário de hoje está muito bom. Nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto. E aí vocês têm tempo de já mandar aquele WhatsApp aqui para a gente, para o doutor responder então. Já voltamos. Mas é um tema chato, né? Eu digo assim... Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte.
vocês já sabem, sexta-feira é dia de papo imobiliário aqui. E hoje nós estamos falando sobre as atribuições do advogado condominial. Bom, primeira pergunta do bloco para o doutor José Vendrúsculo, né? Se os condomínios é muito comum fazer a terceirização de serviços, né? O exemplo de portaria, entre outros, né? É comum a terceirização de serviços, e daí a importância dos cuidados, porque toda prestadora de serviços, de regra, ela consta ali que a responsabilidade do pagamento do salário e demais encargos é da contratada. Porém, o contratante, o condomínio, ele responde de forma subsidiária, à luz do enunciado 331 do TST. Aliás, e também não é só nas empresas privadas, não é só nos condomínios, João. É também no município, no Estado, na União, que há uma responsabilidade subsidiária. Então, é fundamental com que o síndico, ao contratar uma empresa, não olhe somente o custo, não só o preço, mas a idoneidade da empresa. Se é uma empresa séria, que está atuando no mercado e cumpre religiosamente com as suas obrigações. Muitas vezes, eu sempre recomendo para os condomínios assim, peça uma planilha de cálculos, se de fato ele consta ali os valores devidos. Sabe que até um tempo atrás eu estava procurando uma sala comercial para comprar e fui olhar um imóvel aqui na Padre Chagas, em Porto Alegre, e obter informações sobre o condomínio, né? E no fim o valor do condomínio na época era R$1.000 mais caro, porque a antiga empresa de portaria não pagou os seus funcionários e o condomínio foi na justiça, perdeu e teve que pagar todas as despesas trabalhistas de rescisórias desses trabalhadores, porque fundo de garantia, INSS, aviso prévio, e por isso que aquele condomínio estava sofrendo nas suas finanças, e todos os condomínios, com valores elevados de condomínio por causa dessa questão de processo trabalhista. A terceirização sempre é um risco, mas é um bem, é uma coisa necessária para o administrador, principalmente condomínios grandes, onde se impõe a terceirização do serviço e, evidentemente, cabe ao administrador, o síndico, monitorar o comportamento, se a empresa efetivamente está cumprindo com as suas obrigações. Solicitar comprovantes também, né? Recibos, tal. Mas, mesmo assim, no final, não inibe, não afasta o risco do condomínio. Recentemente, nós tivemos uma empresa grande que decretou a autofalência e agora está gerando prejuízo para os nossos clientes, que estamos atuando ali, mas é inevitável os prejuízos, são inevitáveis, lamentavelmente. O nosso telespectador que enviou a mensagem antes comentando sobre o esfaqueamento do porteiro, ele mandou uma outra mensagem aqui dizendo assim, ó, também recentemente uma imobiliária na capital também foi alvo da Polícia Civil por se apropriar do dinheiro dos condomínios. Isso ocorre com frequência? Infelizmente, Amanda, não é a primeira vez. Mas não é, isso é uma anomalia, porque de modo geral, as empresas imobiliárias, administradoras, elas são idôneas, né? Elas gerenciam, cuidam, zelam pelos seus condomínios. Infelizmente aconteceu, né? E realmente foi alvo dessas buscas da Polícia Civil e também está no Poder Judiciário resolvendo esses conflitos aí. Porque o que acontece? Muitas vezes um condomínio, João, ele quer fazer uma pintura, mas ele precisa arrecadar recursos. Aí eles criam fundo de obras, fundo de pinturas, e depositam na conta da imobiliária. E aí chega um determinado momento, o que aconteceu, né, com outra empresa anterior, também sólida, que na época existia, aconteceu de que ela fechou repentinamente, ou não tem aqueles recursos no caixa. E vai lá o condomínio contratar, não consegue contratar porque aquele dinheiro não está mais à disposição. Infelizmente, Amanda, é uma situação atípica, mas não é normal. É atípica, mas quando acontece, causa muito prejuízo, né? E esse caso foi muito falado, realmente. Dando continuidade nesse assunto, né? O senhor comentou agora do fundo de obras, né? Que os condôminos fazem um fundo, uma reserva financeira que é debitado junto com o seu condomínio para futuras obras, né? Para reduzir esse risco, teria o condomínio condições de abrir uma conta bancária em seu nome para poder ter um pouco mais de segurança nesse caso? Tem, existe sim. Basta o síndico levar a sua convenção e a ata devidamente registrada, ambos esses documentos, e lá pode abrir sim a conta em nome do condomínio, né, para que ele
aquele valor que está sendo arrecadado mensalmente para aquele fundo se deposite para aquela finalidade. Então, não necessariamente que o condomínio possa deixar numa empresa imobiliária. Ele mesmo pode abrir uma conta desde que o condomínio esteja devidamente regulamentado, ou seja, tem convenção registrada e a ata devidamente registrada. Eu faço um porém aí que, para o manuseio, a operacionalidade desta conta, se fixe na ata da Assembleia que não somente o síndico vai gerir aquela conta, e sim também um membro do Conselho, né? São mais pessoas, porque eu também já tive casos que, lamentavelmente, alguns síndicos, em determinado momento, desviaram aqueles valores. Então tem que ter todo o cuidado, é importante sim. É aquilo que eu sempre digo, que nem um mecânico. Tem que ter um mecânico de confiança. O advogado é fundamental numa ótima gestão, principalmente para aqueles que recebem o serviço, que são os condôminos, ao fim e ao cabo. Nós da Fortis Audit, que é também uma empresa de auditoria, ela faz muita auditoria em condomínios, e eventualmente somos solicitados para fazer laudos de auditoria e eventualmente se deparamos com as situações em que há desvios, né, no dia a dia desses fundos. Né? O desvio de conduta não é só no âmbito público, também no âmbito condominial, que alguns destoam, ou seja, em vez deles fazem uma má gestão, né? E aí a Assembleia chega no momento da prestação de contas, a Assembleia fica em dúvida e não aprova, e ao mesmo tempo resolve contratar o João, né, para que se faça uma auditoria. E ali se percebe que efetivamente ele exorbitou do mandato, ou seja, ele gastou além do devido, né, ou arrecadou o valor e não deu o destino correto. Portanto, e aí se maneja uma ação de exigir contas e que pode até comprometer o próprio imóvel do síndico. Eu já tive situações pontuais no passado onde nós fizemos essa ação e em determinado momento, quando distribuímos a ação, o síndico anunciou a venda do imóvel. Aí nós entramos com a cautelar, tornando indisponível aquele imóvel. E esse síndico, lamentavelmente, veio a falecer. Depois a gente fez um acordo com os herdeiros, mas foi cumprido religiosamente o valor que foi estabelecido pela Justiça. Não, às vezes, mas é feito saques da conta do condomínio e não é nem feito nem nota fria existe. Realmente é um saque, a pessoa teve um problema financeiro. Bom. Enfim, passou, né? Eu ia fazer mais uma pergunta para o José, nem deu tempo. Te agradeço, então. Quero agradecer pela presença aqui. E o programa, eu vi que é um programa bem participativo, né? E perguntas contundentes. E se surgiu outra oportunidade, a gente estará aqui presente. Muito obrigado. Com certeza, porque ficaram muitas perguntas e com certeza o pessoal de casa também tem muitas dúvidas, né? Então, agradecemos a audiência, né? E lembrando que o programa vai ser reprisado também amanhã às 7h30 da manhã. Bom, pessoal, na segunda-feira, neste mesmo horário, vamos receber o vice-prefeito de Canoas, o Dr. Neide de Vargas. Então, vocês são nossos convidados. Esperamos a todos.